Bom dia, todo mundo consegue ouvir bem? Vamos lá, estamos ao vivo aqui para falar um pouquinho sobre rua, sobre o que as ruas podem dizer a respeito da cidade, a respeito do Brasil, enfim, muita coisa que a gente pode tirar a partir disso, aguardando inclusive pergunta de vocês e que eu vou acompanhando aqui, né? Queria só começar fazendo algumas pequenas observações e a gente começa a trabalhar. A rigor, na verdade, o meu trabalho, né, o meu último livro, inclusive, chama-se O Corpo Encantado das Ruas, lançado pela Civilização Brasileira, mas o meu trabalho todo dialoga com a rua, né? É um trabalho que cruza bastante a história com a literatura, né? Até porque acho que história e literatura realmente batem bola, né? Elas cruzam o tempo todo. Eu gosto de uma história que namore a literatura e eu gosto de uma literatura também que namore a história, né? Isso é, isso é interessante. Agora, e a crônica também, né? Eu gosto muito da crônica como um recurso para a gente falar um pouquinho também de história. E todos os meus trabalhos, ao longo desses 18 livros já, né? As pessoas perguntam o que exatamente marca esse trabalho. Eu costumo dizer o que há em comum entre todos esses livros é o protagonismo da rua, né? Porque são livros que abordam o carnaval, são livros que abordam a festa, são livros que abordam o futebol, né? São livros que abordam as religiosidades afro-indígenas redefinidas no Brasil, né? E o ponto que, a rigor, é o de encontro entre tudo isso aí é a rua, né? A rua é que marca esses encontros. A gente aqui já está recebendo perguntas. Bom dia, Simas. Como está a ocupação das ruas na sua área durante essa quarentena? Quais as consequências desse distanciamento social e isolamento em casa? E o que você diz a respeito, em casa, quando a quarentena social acabar, no que diz respeito à ocupação das ruas? Você está isolado em casa? Pergunta do Edu Goldenberg, meu amigo. É, Olha, onde eu estou, eu moro no Rio de Janeiro, na Tijuca, né? E onde eu estou, a rua mingou bastante, né? Mingou bastante. Eu moro em frente a uma praça, a Praça Afonso Pena, e é impressionante, porque é uma praça que, em geral, é muito viva ao longo do ano, né? E a praça, ela está bem vazia. Ela está uma praça bem vazia. Da minha janela eu vejo a praça. É uma marca dessa praça, inclusive, são aqueles banquinhos, né? Onde a turma do dominó, a turma da sueca, a turma da jogatina fica ali jogando o tempo todo. Isso parou, isso acabou, né? Os restaurantes aqui da área, os botequins aqui do lado e tal, eles não estão funcionando, alguns estão fazendo entrega, e é isso. Agora, o que eu digo a respeito, eu estou em casa isolado, eu convivo com pouca gente aqui no prédio, num raio, né? O Edu, inclusive, está perguntando, mora aqui, a gente está mantendo esse isolamento. Eu tenho basicamente descido com o cachorro para fazer alguma coisa, porque não tem jeito, tem que descer, e às vezes jogo uma bolinha, porque aqui tem um espaço dentro do prédio com meu filho, mas tá feia a coisa. O que eu acho que pode acontecer, eu não sei. Na melhor das hipóteses, esse distanciamento social ele pode gerar uma reflexão interessante sobre a necessidade da aproximação, né? Então, quando passar tudo isso, quando passar esse drama, quando passar essa crise, é possível que a gente talvez amadureça em algum nível, né? Como sociedade civil. Eu acho que essa é a melhor das hipóteses, o processo de amadurecimento da sociedade civil, né? E o processo de compreensão do que é viver coletivamente. Isso eu acho uma coisa importante, né? Porque essa concepção do ser inserido na coletividade, ela é muito frágil no Brasil por uma série de problemas que a gente pode até discutir depois, né? Mas ela é muito frágil, ela é muito frágil. A ideia do ser coletivo
aqui é muito problemática, né, em larga medida. Eu acho que a crise pode redimensionar esse tipo de coisa na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas vai ser o cada um por si, Deus por todos, né? E aí é que o troço funciona. Eu acho que assim é que a coisa vai acontecendo. Deixa eu ver aqui a pergunta agora do Ricardo. Bom dia, professor. Vamos ver aqui. Sou de Nova Iguaçu, aqui temos uma cultura de bairros muito forte, mas percebo que isso tem se perdido ao longo dos anos. A globalização, a internet e outros fatores afetarão essa cultura. Haverá um distanciamento das ruas? Ricardo Sobrinho. Olha, Ricardo, eu passei uma boa parte da minha vida em Nova Iguaçu, no Jardim Nova Era. Né? Nova Iguaçu, para quem não sabe, é na Baixada Fluminense. E o que eu vou falar aqui sobre Nova Iguaçu, de certa maneira, é uma coisa que vale, acho, para as cidades em geral. Eu entendo cidade como um território em disputa. Cidade é um território disputado. Né? Eu só compreendo a cidade a partir dessa ideia de um território que é disputado. Cidades são espaços muito tensionados, evidentemente que se isso gera tensões, por outro lado, exige a elaboração de algum tipo de consenso, mas essa dinâmica entre a tensão e o consenso, eu acho que é uma dinâmica que marca a história das cidades. Né? E a rua entre nós, ela sempre foi um espaço de construção de sociabilidade. Nos subúrbios do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, né? A rua, ela sempre foi esse espaço de sociabilidade, porque você pode imaginar, de uma forma simples, só para a gente bater esse papo, que você, no mínimo, pode ter duas concepções sobre a rua. Né? Você pode ter uma rua encarada como ponto de encontro, a rua como um ponto de encontro, no bairro, enfim, né? Ou então a rua como um ponto de passagem. A rua pensada como um lugar adequado para que as pessoas convivam, ou a rua pensada como um lugar adequado, por exemplo, para que os automóveis circulem, né? Então, existe uma cultura de rua no Rio de Janeiro que está muito vinculada à cultura de bairro e que se manifestava, por exemplo, na existência dos pequenos comércios. Então, você tem o comércio de rua, você tinha a barbearia de rua, né? Você tem o açougue de rua, você tem a quitanda, né? Quitandas eram clássicas e tal. E essa rua do pequeno comércio, essa rua do encontro, essa rua da birosca, desse negócio todo, ela é uma rua que vem sendo solapada pela rua do medo, né? Pela rua da circulação de mercadorias, pela rua voltada para o automotivo, para o veículo motor, né? Para que os corpos da cidade circulem. Então, isso me preocupa muito, porque quando você pensa quitanda, quando você pensa barbearia, quando você pensa o açougue de rua, né, esse negócio todo, além de suas funções ligadas a esse comércio de bairro, você tinha funções ali ligadas ao exercício da sociabilidade. Né? Então, você se encontra num botequim, por exemplo, para saber o que está acontecendo com a cidade. Botequim é o que eu chamei, num texto antigo, de uma ágora carioca. Né? A ágora é aquele espaço público onde a cidade é discutida. Então, o botequim tinha muito dessa questão de ágora. Né? Vários botequins que resistem ainda têm essa função, eles são pontos de encontro da comunidade. Agora, esse tipo de coisa vem caindo de uma forma contundente. Eu acho que são vários fatores, né? Você falou de globalização, de padrão uniforme, concordo com você. Você pode pensar na questão da internet, né? Porque é o grande paradoxo das redes, porque ao mesmo tempo que elas aproximam todo mundo, elas distanciam também, né?
elas acabam gerando um distanciamento. A rede social costuma ser, para mim, aquilo que um texto que eu escrevi sobre Ossan, né, o orixá das folhas, mas a rede social, em larga medida, ela é o veneno e o remédio de Ossan, né? Então, aquilo que é o remédio pode ser o veneno. Ao mesmo tempo que você cria estratégias de aproximação, tá a gente conversando aqui, né? Você, por outro lado, pode criar estratégias de distanciamento cada vez maior. Então, essa rua, essa cultura de bairro, essa cultura solidária, essa construção de sociabilidade engendrada nas ruas, nos bairros e tal, isso hoje vem sendo solapado, né? A quitanda virou hortifruti, né, em que você entra e sai rapidamente. Os salões, as barbearias estão cada vez mais dentro de shoppings, né? Os açougues de rua, eles geraram boutiques de carne, né? O dia que eu vi um açougue ali em Vila Isabel tentando mudar o nome para boutique de carne, eu falei, a coisa tá feia. O negócio é brabo. Enfim, mas eu acho que a coisa passa um pouco por aí, né? Respondendo aqui a sua indagação, um pouco por esse tipo de coisa, né? Agora, por exemplo, eu observo uma coisa que é muito curiosa, né? Porque a segunda parte aqui da pergunta, isso vai afetar a nossa cultura? Isso já está afetando a cultura. Primeiro, eu acho que é interessante a gente definir o que a gente está chamando de cultura aqui, né? O que a gente está chamando de cultura aqui, basicamente, está vinculado a modos de vida, né? A modos de construir a vida. Então, quando a gente pensa cultura, eu quando penso, só botar aqui um instantinho, eu quando penso cultura, eu fico evidentemente pensando a cultura na dimensão dos modos de ser das mulheres e dos homens. Cultura é a maneira como você celebra a vida, cultura é a maneira como você enterra seus mortos, cultura é a maneira como você come, né? Cultura é a maneira como você se veste, cultura é a maneira como você celebra, como você festeja, né? Cultura é a maneira como o seu corpo caminha, como o seu corpo dança. Então, tudo isso pertence ao terreno fértil da cultura, né? E nós temos essa cultura que, a meu ver, como eu estou dizendo, para recuperar essa ideia, ela é uma cultura muito rueira. O Rio de Janeiro, a gente tem que pensar numa dimensão que eu acho interessante aqui, né? Queria que vocês acompanhassem isso comigo. O Rio de Janeiro é uma cidade profundamente marcada por diásporas, como eu costumo dizer, né? Nós temos, por exemplo, a contundência da diáspora africana. A experiência certamente mais impactante da história da cidade, né? O que seria uma diáspora? Eu acho que isso cruza um pouquinho com o que a gente pode pensar sobre a rua, o que a rua diz sobre a gente, né? Toda diáspora é um fenômeno de dispersão. Diásporas dispersam, né? Diásporas aniquilam, diásporas acabam quebrando laços de sociabilidade, pertencimento, laço de identidade, rede de proteção social. Então, a gente pode pensar que toda diáspora trabalha com essa perspectiva da desagregação, da fragmentação, da dispersão. Agora, se toda diáspora trabalha no sentido de dispersar, de fragmentar, de quebrar laço de identidade, né, de romper rede de proteção social, toda a cultura de diáspora opera no sentido inverso. Há uma diferença que eu acho importantíssima que a gente tem que fazer entre diáspora e cultura de diáspora. A diáspora é o fenômeno da dispersão. A cultura de diáspora é um fenômeno agregador. Por quê? Porque culturas de diáspora trabalham com a ideia, com a necessidade da reconstrução de um ser coletivo. A diáspora te mata como ser coletivo, ela te aniquila como ser coletivo. A cultura de diáspora, ela elabora estratégias de reconstrução desse ser coletivo. Então, culturas de diáspora criam laços de identidade, culturas de diáspora criam redes de proteção social, culturas de diáspora redefinem identidades. Se a gente pensa, por exemplo, na diáspora africana,
que é certamente a mais impactante, você vai ver os elementos da cultura da diáspora e vai observar que todos esses elementos, basicamente, né, eles são elementos que trabalham na lógica comunitária. Então, você pega, por exemplo, o candomblé, você pega as umbandas, você pega a capoeira, você pega o jongo, você pega as escolas de samba. Não há algum elemento de cultura de diáspora que seja centrado na questão do indivíduo. A cultura de diáspora reconstrói coletividade. O Rio de Janeiro é uma cidade que passou por uma diáspora africana, que é a mais impactante, mas o Rio de Janeiro também é uma cidade que recebeu muitos ciganos. A diáspora cigana no Rio de Janeiro é um negócio também muito forte, né? Ciganos que depois, inclusive, vão para a Baixada Fluminense, onde a presença cigana também é forte. Você imagine que nós tivemos uma diáspora judaica, basta lembrar as polacas, né? Dessa diáspora. O Rio de Janeiro é uma cidade de diáspora nordestina, né? A vinda de milhares de imigrantes do Nordeste para cá, dos mais variados lugares, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, caso da minha família, né, que é a turma que vem de Pernambuco. Então, essas culturas todas são culturas comunitárias, são culturas de rua, são culturas que agregam a ideia da rua nesse sentido. Por isso é que eu acho que esses novos tempos, eles têm um poder de desagregar a cultura, não tenha dúvida nenhuma. Isso desagrega mesmo, tá? É muito complicado. Enfim, eu acho que é por aí. Acho que respondi a pergunta do Ricardo Sobrinho, né? E vamos que vamos. O Luigi perguntando assim: Simas, bom dia. Gostaria de ouvir sua opinião sobre a necessidade de uma desobediência civil, uma indisciplina na convivência. Essa é uma questão curiosa, porque o que acontece? Eu acho também, eu vou recorrer de novo à história, Luiz, para te responder, que é aquele vício do historiador. A gente pode tomar um momento como um momento de inflexão na história do Brasil, né? É um momento que vai mais ou menos, né, da abolição da escravatura à proclamação da República e segue pelos anos seguintes. São processos muito próximos, né? A abolição acontece em 1888 e a República é proclamada em 1889, né? É muito próximo. E aí, o que a gente observa? A gente observa que a República recém-proclamada no Brasil, ela não apresentou nenhum projeto mais sólido de inclusão social, de inserção, por exemplo, dos descendentes das pessoas escravizadas no exercício formal da cidadania, no exercício formal do trabalho, né? Com acesso pleno à educação. Por isso eu falo uma coisa que algumas pessoas acham um pouco forte, mas eu estou convencido de que não é, não. O Brasil deu certo até agora. Até agora a gente está dando certo, porque o projeto de exclusão social, né, não é um projeto que deu errado. O projeto de exclusão social brasileiro é um projeto que deu certo. Deu certo, eu não tenho dúvida nenhuma. O Brasil foi projetado para ter esse modelo de exclusão. Aí o que acontece? Por isso que eu falo de cultura de rua como cultura de fresta. Nas frestas desse projeto excludente, nas frestas dessa muralha da exclusão social, né, dessa barreira erguida pelas elites brasileiras, pelo poder público brasileiro, nessas frestas você começa a redefinir modos de vida. Então, você vai elaborando culturas. Isso, de certa maneira, já opera numa linha tênue entre a obediência e a desobediência, né? Me parece que são culturas. Quando eu penso, por exemplo, a cultura da malandragem no Rio de Janeiro, eu gosto de trabalhar com a ideia da transgressão, né, que é a cultura da malandragem, mas é uma transgressão que dialoga com a adequação. Por isso eu uso a expressão adequação transgressora, né? Você se adequa
E dentro da adequação, você busca mecanismos de fresta para transgredir. Essa adequação transgressora, eu acho que ela é muito mais marcante nas culturas de rua do que exatamente a plena desobediência civil. Né? Então, eu detecto nas nossas maneiras de lidar com a rua, né, um processo em que a adequação e a transgressão elas não são paradoxais, como aparentemente poderiam ser. Muitas vezes é se adequando que você cria estratégias de transgressão. Né? É o que na lógica da malandragem a turma chama de comer por dentro, né? Você vai comendo pelas beiradas. Então, eu não acredito, sinceramente, pela experiência brasileira, num processo amplo de desobediência civil, eu acho difícil. Poderia, de repente, até ser necessário, é uma discussão que a gente pode ter. Mas eu acho que a coisa passa muito mais por essa ideia de uma adequação transgressora, dessa linha tênue, né, entre adequação e transgressão. Isso aí é uma estratégia que eu até chamo de estratégia de pelintração, né? Porque eu penso em algumas estratégias de sobrevivência nas ruas a partir de alguns pontos de seu Zé Pilintra na Umbanda, né? Que eu chamo de macumbaforismos, né? São aforismos macumbeiros. E essa ideia de uma adequação transgressora, de você se adequar para transgredir, está muito presente. Né? É uma frase que eu disse outro dia, que é uma máxima do malandro. Malandro é aquele que, num certo momento, passou a usar sapato para poder continuar descalço. Né? Então, acho que passa por aí. Edu está perguntando como é viver e vivenciar a rua estando longe dela. É complicado, mas ao mesmo tempo é curioso, porque eu tenho pensado na rua o tempo todo, eu tenho feito um trabalho, na medida do possível, né? Eu estou fazendo uma pesquisa longa sobre a história da Umbanda, e eu terminei recentemente um livro sobre a história do Maracanã. Então, isso me obriga a pensar sistematicamente na rua, né? Mas eu estou tendo uma relação com a rua nesses dias que é muito curiosa, porque é muito semelhante com a relação que algumas pessoas que vão para o exterior, por exemplo, que saem do país, dizem que tem com ele. O Darcy Ribeiro, num certo momento, ele chegou a dizer que quando ele saiu do Brasil, ele começou a ter uma percepção sobre o Brasil que foi mais agudizada, que foi mais aprofundada. Né? É aquela coisa de você estar fora e aí você sente aquele impacto. Então, eu tô pensando muito na rua nesse momento, talvez exatamente por conta desse afastamento. Né? Então, em decorrência desse afastamento, de certa forma, eu acho que o olhar sobre a rua ele vai se agudizando. Para mim é brabo, né? Eu fico fazendo o quê? Eu fico pensando, fico lendo, fico escrevendo, com criança em casa, porque já redefine qualquer ideia de quarentena, né? Tomando uma birita, porque senão ninguém segura esse rojão, né? Então tem a cerveja diária. Eu fico fingindo, em certa medida, que a gente está num ambiente de bar, né? A gente tem que fazer esse tipo de coisa para manter a sanidade. Eu acho que a saúde física é crucial, e isso exige mesmo esse confinamento, eu acho necessário. Agora, o cuidado que a gente tem que ter com a saúde mental é enorme. E o cuidado com a saúde mental é reconhecer certos limites. Eu, por exemplo, preciso da minha cervejinha, não tem como. Né? Eu estaria tomando aqui na birosca aqui embaixo. Não tem como, porque a birosca fechou, né? Mas eu estou com a cerveja em casa, estou bebendo em casa, com um tira-gosto e tal, né? E pensando muito nessas questões todas. Tomara que essa catástrofe, né? Eu não sou favorável a catástrofes que podem gerar. Catástrofe é ruim sempre, mas tomara que pelo menos isso possa redefinir, como eu falei na primeira pergunta, essas nossas formas de construir sociabilidade, né? E se isso acontecer, é um ponto que pode ser positivo, mas está ruim de vivenciar esse confinamento, tendo a rua na minha cara, né? A janela aberta aqui, a praça na minha frente, e sem poder exercitar a rua. Né? Porque se você é um historiador da rua, você obviamente tem que consultar lá seus acervos, arquivos,
né? Eu trabalho muito com a hemeroteca da Biblioteca Nacional, pesquisando jornal de época em casa e tal, mas a rua é fundamental, você tem que estar na rua, né? Você vai escrever sobre a rua como? Sem estar na rua. Então é necessário você também ter essa cancha de rua. Mas tá brabo, tanto que terminando essa live aqui, eu vou abrir uma cervejinha gelada para dar uma descontraída. Vamos ver. Como você vê a transição na rua de espaço de trânsito, sociabilização para espaço de medo? E como viabilizar protesto contra as calamidades impostas pelo poder público sem a rua? Bom, a primeira parte é a seguinte: isso é uma questão que vem acontecendo há muito tempo, né? Essa é uma questão que eu venho falando sobre ela há bastante tempo, né? O Marques Rebelo, que é um grande cronista do Rio de Janeiro, isso aqui é água, hein, minha gente? Ele tinha uma frase em que ele dizia o seguinte: a cidade é feita de várias cidades, né? Ele fala isso sobre o Rio de Janeiro, mas a rigor eu tenho a impressão que vale para a maioria das cidades. E aí a gente imagina que essas várias cidades, evidentemente, elas vivam tensões, vivam embates, né? E a maneira como as cidades encaram a rua é muito curiosa para que a gente possa pensar essas questões todas. Então, essa questão da rua como espaço de gente andando, de gente se encontrando, né? Como espaço de sociabilidade, como espaço, inclusive, que criava redes de proteção social, né? Isso vem sendo solapado pela ideia da rua como um espaço que amedronta, e aí você tem discursos de violência urbana e tal, ou como espaços que têm que obedecer à lógica da circulação de mercadorias, de corpos domesticados para o trabalho, né? E o encontro entre as gentes não está previsto nisso. Então, esse é um elemento, a meu ver, terrível, né? Você entender a rua como um espaço destinado ao controle dos corpos que vão trabalhar, confinados em transporte público de altíssima precariedade, né? E essa rua está indo para a Cucuia, não tenha dúvida. A rua da sociabilidade, a rua do encontro, está indo para o Beleléu, né? É urgente, e não é de agora, e não é essa crise. A rigor, a gente tem há muito tempo um processo, né, de gentrificação do espaço público. A rigor, a gentrificação do espaço público é mesmo aquele processo em que você tem um aburguesamento do espaço público, né? E a gente vive isso, e ao mesmo tempo a gente tem reações a esse tipo de coisa. No Rio de Janeiro você tem uma cultura do samba que continua sendo muito ativa e tentando ocupar a rua, né? Agora, como pensar é curioso isso, essa pergunta é interessante. Eu não teria uma resposta fechada sobre isso, não, porque realmente é, realmente é muito complicado imaginar o seguinte: como é que a gente vai fazer perguntas sobre a rua? Como é que a gente vai pensar na rua? Como é que a gente vai entender a rua como espaço de protesto agora contra os descalabros violentos do governo, se simplesmente a gente não tem como estar na rua? Né? Eu não sei, sinceramente não sei. Né? Eu acredito em conexões que vão sendo feitas, em criação de redes de solidariedade. Eu acho realmente que estão sendo criadas redes de solidariedade, essas redes de solidariedade que eu vejo muito, inclusive, na internet, né? Eu estou vendo isso em relação a uma série de pequenos serviços, né? Que com esse caos, com essa crise toda, eles estão meio que entregues ao Deus dará, pela falta de contrapartida pública, né? Para o pequeno comerciante, para o trabalhador urbano. Mas essa é uma indagação que a gente vai ter que descobrir fazendo, né? Eu acho que as velhas maneiras de protestar, as velhas formas de você fazer esse tipo de coisa, elas estão em colapso, elas estão colapsadas. Então, como a gente vai descobrir isso, não sei. Né? É uma coisa que a gente vai ter que descobrir fazendo, é uma coisa que vai ser. No cotidiano que a gente vai experimentar esse tipo de coisa. Não sei como é que é. Agora, eu só quero de novo reforçar essa pergunta dizendo o seguinte: esse processo, né, de domesticação da rua pelo medo, pelo mercado, pela lógica empresarial,
em detrimento de uma rua como espaço de encontro, de construção de sociabilidade, é um processo que vem de bastante tempo, né? É um processo que no Rio de Janeiro passou, por exemplo, pela questão dos grandes eventos, uma cidade pensada como balneário de grandes eventos, com um processo de mercantilização da rua, né? É complicado. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. A questão das ruas, brincando de fim de tarde diante a rua e a criança. Isso é interessante, essa pergunta aqui. Brincando no fim da tarde em frente de suas casas, andando de bicicleta, como a criançada ficava, né? Em Rondônia, Vilhena, Rondônia. Tinha cada vez menos crianças na rua. Tem. Isso é interessante, porque se a gente para pensar, eu vou responder essa pergunta das crianças que não estão na rua esvaziada. Eu acho que a rua esvaziada, a pergunta é se o esvaziamento das ruas pode ser também pelo fato de haver menos crianças e jovens nas ruas. Eu acho que aí são coisas que interagem, né? De certa maneira, a ausência de jovens e crianças brincando gera esvaziamento da rua, e, por outro lado, a ausência de jovens e crianças brincando acontece porque a rua é esvaziada. É curioso, queria só levantar uma lebre aqui, como as cidades não são pensadas praticamente em momento algum a partir da criança. É curioso esse tipo de coisa, porque a relação da criança com a rua e com a cidade, ela vai ser uma relação muito distinta, né, da relação do adulto, né, de um processo de adultização da cidade, né? A gente pode até criar esse neologismo, uma adultização da cidade. Vou dar um exemplo concreto aqui, né? Numa certa ocasião, a Praça Xavier de Brito, para quem é do Rio de Janeiro, é uma praça conhecida, é uma praça da Zona Norte, e é uma praça que tem cavalinhos e não sei o que e tal. Ela estava passando por reforma. E o espaço destinado às brincadeiras das crianças estava sendo reformado. E aí, por curiosidade, eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu acho até que seria uma espécie de pesquisa de campo. Perguntar para as crianças que frequentavam a praça constantemente, né? Eu cheguei a levar meu filho algumas vezes na praça, se alguma delas tinha sido consultada sobre a reforma que estava sendo feita, né? Então, era uma pergunta aparentemente simples. Vem cá, estão reformando o lugar em que vocês brincam. Alguém perguntou para vocês o que vocês querem nesse lugar, nessa reforma? Evidente que nenhuma criança foi consultada, né? Então, você vê que o espaço urbano para a criança é pensado longe da expectativa da criança, dentro de uma perspectiva mesmo de uma cidade voltada para adultos. E a rua para criança é outra. Vou dar um exemplo concreto. A gente tem aqui bola de gude, né? Para que a bola de gude sobreviva, é necessário ter terra. Então, veja só que dimensão curiosa. Porque você, a princípio, vai dizer o seguinte: olha, asfaltar uma rua. Asfaltar uma rua é bom, né? A princípio é ótimo asfaltar uma rua. Nenhum de nós aqui vai dizer, porra, a rua foi asfaltada, que pena, não sei o que e tal. Mas para a ecologia das brincadeiras infantis, né, para o jogo de bola de gude, asfaltar a rua é um drama, porque a bola de gude morre, né? Vou dar um outro exemplo básico. O processo de verticalização das cidades é um processo que, no fim das contas, com prédios muito altos e tal, ele mata a pipa, o papagaio, né, a cafifa, cada lugar chama de uma maneira. Mas a gente pode, uma vez eu já até sugeri isso num texto, tem até um texto do Corpo Encantado das Ruas que fala muito sobre isso. A gente consegue contar certa história da cidade a partir da pipa. A partir da pipa. Então, você repara que com a verticalização, com prédios que sobem, né, e que encanam o vento e aquele negócio todo, a pipa vai morrendo. Então, essa dimensão de uma cidade pensada também para a criança, né, essa dimensão de uma cidade pensada também com espaços para que a criança brinque,
ela foi sendo solapada e ela se perdeu, né? Isso tem muito a ver também com o discurso do medo, né? O carro e o medo, eles são inimigos da cidade para a criança, não tenha dúvida nenhuma em relação a isso, né? E aí você tem uma série de sabedorias, de sabenças, né? Um conjunto de sabedoria, essa ecologia toda de brincadeiras infantis, da ludicidade da criança em relação à cidade, isso vai sendo perdido. Eu acho um negócio terrível, né? São crianças confinadas em caixotes. Então, você sai do caixote, vai para outro caixote, vai para outro caixote, vai para outro caixote. É brabo. Outra pergunta aqui. Nestas frestas surgidas a partir da exclusão social, estão incluídos o samba, o funk, o futebol, as religiões? Estão, né? Estão incluídos. Eu acho que a cultura do samba, ela surge como uma cultura de fresta, né? Como uma cultura de sobrevivência. A cultura do funk, ela opera numa lógica também de cultura de fresta, não tenho a menor dúvida sobre isso, né? É uma cultura de sobrevivência. Uma certa maneira do Brasil jogar futebol e religiosidades, sobretudo afro-indígenas, você vai operando isso de forma fresteira, não tenha dúvida nenhuma, né? É curioso, porque o samba e o futebol, deixa eu apresentar essa pergunta, aproveitar essa pergunta para fazer um comentário, já que a pergunta inclui samba, funk, que são, para mim, culturas de fresta, são exemplos de cultura de fresta. Evidente que essas culturas elas vão ter um nível de cooptação pelo mercado, pelo poder público, pelo Estado, óbvio, né? Mas continuam também operando em espaços de fresta. Porque quando a gente pensa no futebol, o futebol é mais peculiar, porque o futebol surge no Brasil como um jogo elitista, né? Eu até costumo dizer uma coisa que eu acho muito curiosa para a gente pensar o Brasil, pensar o Rio de Janeiro. O futebol e o samba, eles estão surgindo mais ou menos na mesma época, na virada do século XIX para o século XX, aqui, né? Mas o futebol é um jogo implantado por membros das elites brasileiras ou trabalhadores de fábricas britânicas, né, que tinham alguma relação com a Inglaterra, filhos de ingleses que moravam no Brasil. O futebol é um esporte elitista em sua implantação e o samba surge entre as comunidades afro-diaspóricas de alguns lugares do Brasil, né? Sobretudo, num certo momento, a Bahia, com o samba de roda baiano, a chula raiada e tal, e o Rio de Janeiro com aquilo que depois vai ser definido como samba de sambar, né? O samba urbano do Rio de Janeiro. Agora, você pega, por exemplo, em 1910, nasceu o Noel Rosa. O Noel era branco, de classe média, de um bairro de classe média do Rio de Janeiro, Vila Isabel, né? E ele nasce em 1910. Em 1913, 3 anos depois do nascimento do Noel, nasce Leônidas da Silva. O Leônidas negro, filho de uma trabalhadora doméstica, né? Que nasce naquela circunstância. Quando o Noel e o Leônidas nascem, se você tivesse que apostar que um seria sambista e o outro seria, no futuro, jogador de futebol, o mais provável é que você dissesse o seguinte: o branco vai jogar futebol e o preto vai fazer samba. Acontece que na década de 20, né, algumas coisas vão mudando, há uma circularidade de culturas que é impactante, e nos anos 30, o branco Noel é o que faz samba, o preto Leônidas está jogando bola, né? Então, você tem conexões que vão sendo feitas aí, você tem uma circularidade entre culturas, você tem uma encruzilhada, né, em que essas culturas elas se encontram. E elas vão operando na lógica da fresta, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. O futebol no Brasil, ele foi, ainda bem, capturado pelas camadas populares urbanas, não tenha dúvida nenhuma. O processo de popularização do futebol, de captura de um jogo elitista pelas camadas populares, é dos mais desafiadores da nossa história. Nesse sentido, né, eu acho que é uma cultura de fresta, sim, na experiência civilizatória brasileira. Bom dia, Simas. Como você vê a arte de rua, o grafite no contexto da sua pesquisa? Eu não trabalho exatamente com grafite, mas conheço uma turma que trabalha.
Agora, por exemplo, eu tô conversando com uma turma que está a fim de fazer uns grafites sobre malandragem do Rio de Janeiro, para a gente trocar umas ideias, né? Eu costumo dizer que o grafite ele está inserido num processo de reencantamento da cidade, né? De terreirização. Eu gosto muito de pensar, essa pergunta é ótima para do grafite, Bernardo, né? Eu gosto muito dessa questão, porque eu gosto de pensar a cidade a partir do conceito de terreiro, que é uma coisa que está bem desenvolvida, inclusive, em alguns trabalhos meus, especialmente um livro que escrevi em parceria com Luiz Rufino, um educador, pedagogo, meu amigo, meu camarada, e a gente tem um trabalho junto aí que já vai se tornando mais sólido, com diversas contribuições, enfim, a gente forma uma dupla aí bacana, pensando coisas sobre a cidade, um influenciando o outro, trocando ideia e tal. Mas eu escrevi um texto uma vez, acho que foi para Pedrinhas Miudinhas, sobre a cidade pensada como terreiro. Conceitualmente, a gente começou a trabalhar no Fogo no Mato essa questão do terreiro, porque o terreiro é um espaço praticado, né? Você pratica aquele espaço, você terreiriza aquele espaço. Você tem, por exemplo, território funcional, né? O que é um território funcional? O viaduto de Madureira é um território funcional. Aquele viaduto está ali para que os carros circulem ligando um lado ao outro do bairro. Então, existe um território funcional ali. Mas quando debaixo do viaduto de Madureira, né, você, por exemplo, começa com um baile charme, ou quando você, por exemplo, vai grafitar uma pilastra desse viaduto, aquele território funcional foi terreirizado, porque ele foi praticado numa lógica de reencantamento, né? Então, terreirização de espaços, para mim, é isso. É não pensar o terreiro como espaço de fixidez, né? Mas pensar o terreiro como espaço ritualístico, um espaço de subjetividades que vão se expressando ali o tempo todo, né? A Marquês de Sapucaí é um território funcional. Durante o ano é uma porcaria, uma avenida feia, esdrúxula, né? Num bairro que foi aniquilado pelo desastre da urbanização, que é o bairro do Catumbi. Mas quando uma escola de samba dobra o cotovelo da pista, o cavaco chama um acorde, né, você cospe ali a cachaça no chão e o desfile começa, aquele espaço foi terreirizado. Então, o grafite me parece que entra dentro da dinâmica das artes urbanas de terreirização do espaço, de reencantamento do espaço, né? De uma inteligência que é moldada no precário, na cultura do precário. É você pegar um espaço de desencantamento e reencantá-lo a partir da prática. E essa ideia do reencantamento é muito interessante. Além da gente saber que você cria sociabilidade entre turmas de grafiteiros e etc. e tal. Mas o grafite eu acho que se insere em outras artes urbanas que trabalham com a ideia do reencantamento da cidade, da terreirização do território. Como é que você pega um território funcional, muitas vezes num estado de absoluta precariedade, né? E você terreiriza mediante uma série de procedimentos. Isso é muito bacana. Vamos ver aqui, tem mais. Você acredita mesmo que a opção de comer pelas beiradas possa mesmo levar a uma transformação coletiva, no sentido da grande coletividade e não de comunidade? Bianca, não é exatamente isso que eu falei, não. Boa a sua pergunta. Não é que eu acredite, por quê? O que acontece? Eu gosto muito de fixar essa questão. A minha formação é em história. Como eu tenho formação em história, eu tenho o vício de evitar ao máximo, né, trabalhar com algumas conexões, trabalhar com algumas que beiram, no caso, até profecias sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer, como é que a gente age, como é que não age. O historiador, me permita aqui um xiste, né? Uma piada entre historiadores muito comum, historiador é aquele que é o profeta do que já aconteceu, né? E mesmo profetizando o que já aconteceu, eu estou usando aqui profetizando de uma forma irônica, evidentemente, né? A gente erra. Então, o que acontece? Eu não estou falando da opção de comer pelas beiradas como algo que vai nos levar
a grandes transformações ligadas à coletividade. Eu estou falando do comer pelas beiradas como uma característica inscrita na história da maneira como as camadas subalternizadas pela colonialidade lidaram com a cidade. Né? Então, a rigor, é um diagnóstico que eu estou fazendo, não é uma terapia, não é um prognóstico. Né? Eu não sei se esse comer pelas beiradas demanda um processo de transformação coletiva. Eu acho que a gente está no momento de estupor, um momento realmente de admitir que a gente não está sabendo para onde ir, né? Então, repensar as nossas práticas de organização social, né, de construção de luta, de construção de coletividade, eu acho que é uma tarefa urgente. E acho que está todo mundo um pouco perdido nesse tipo de coisa. Né? Mas só para responder a sua pergunta, eu não acho que comer pelas beiradas vai levar a uma transformação da grande coletividade. O que eu estou dizendo é que essa foi e continua sendo uma característica marcante, né, para a gente entender como, dentro de uma dinâmica colonial do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro continua sendo um Estado colonial, ele opera na lógica da colonialidade, né? Essas estratégias de fresta, elas construíram experiências de vida. É isso que eu estou dizendo. Né? Como transformar isso em algum sonho coletivo de mudança do presente e do futuro, eu realmente não sei. Eu vou ser muito honesto, eu não sei, não faço ideia. Acho que a gente está vivendo uma situação de estupor e que exige reflexões sobre tudo que está acontecendo. E essas reflexões que são, a meu ver, necessárias, eu acho que ela tem que partir da ideia do enfrentamento em relação ao Estado colonial. Porque a gente fica operando muito numa lógica, numa dinâmica. Eu, por exemplo, não sou um cara que goste da expressão, eu evito, eu entendo, mas não gosto da expressão resistência. Eu acho que a expressão resistência, ela já é muito reativa. É como se você tivesse que ser pautado o tempo todo pelo outro, né? Então, o outro vai te pautando o tempo todo e cabe a você simplesmente resistir. Eu acho que a gente tem que dar um nó, né, no rabo dessa cobra coral, dessa cascavel, e pensar mesmo numa dimensão das reexistências, da reconstrução de modos de vida, da reconstrução de saberes, pensar em pensamentos, pensar em reflexões originais, né, que quebrem uma lógica normatizadora, que só veja, por exemplo, no pensamento ocidental de recorte cartesiano, né, um caminho para reflexão sobre modos de pensar o mundo. Então, a ampliação dos saberes, aquilo que a gente pode chamar de pluriverso, né, saberes pluriversais, essa ampliação, eu acho que pode levar a reflexões interessantes. Agora, eu realmente não tenho um diagnóstico sobre essa questão da grande transformação coletiva. A gente tem que pensar nisso, não tenha dúvida nenhuma, mas eu não sei. Você acredita mesmo? Não, essa daqui eu já respondi, comer pelas beiradas, não. O que eu digo, comer pelas beiradas, na verdade, foi uma prática constante de reinvenção de vida. Na história, existe algum evento de esvaziamento das ruas como que estamos vivendo? Como seria esse processo de reocupação? Não, na história a gente tem. Né? Eu, por exemplo, estou fazendo, a Lívia perguntando, eu estou, por exemplo, fazendo uma leitura diária do Corpo Encantado das Ruas. Né? Em casa, todo dia eu estou chegando lá no Instagram, estou botando uma leitura do Corpo Encantado das Ruas, boto um capítulo do corpo ali. Quando me perguntaram de onde veio a ideia veio do Decameron. Né? O Decameron, na verdade, ele é escrito pelo Boccaccio, italiano, né? Giovanni Boccaccio, e o pano de fundo do Decameron é a grande epidemia de peste bubônica que arrasou a Europa no século XIV. A Europa é arrasada no século XIV, a peste bubônica liquida em 2, 3 anos um número assombroso de gente, né? E a história do Decameron é de uma turma, se não me engano são 12 pessoas ou 10, não lembro agora,
mas eles se refugiam numa vila afastada de Florença, diante de ruas absolutamente desertas, né, para evitar a contaminação e fazer o tempo passar contando histórias, né? Então, a crise do século XIV ela está muito ligada à gigantesca epidemia de peste bubônica, que realmente esvazia as cidades. No momento que estava havendo um processo ali de renascimento comercial e urbano, né? Então, talvez a referência mais forte seja a da crise do século XIV. A gripe espanhola, ela gerou um processo também que as cidades tiveram que se redefinir, com algumas cidades que viraram cidades fantasmas. A espanhola que não nasce na Espanha, né? Mas fica conhecida como gripe espanhola. A espanhola mata de 50 e 100 milhões de pessoas, você imagina isso, em 1917, 1918. Né? Então, gera o esvaziamento. Agora, como será esse processo de reocupação? É também uma pergunta que eu tenho. Eu gostaria muito, muito, que essa crise toda, Lívia, ela gerasse a necessidade da gente pensar cada vez mais a rua a partir da dinâmica da interação social. Isso, para mim, é decisivo, né? É decisiva essa questão para mim. É tensionar a rua, tá? E é admitir que há uma disputa entre essa rua do encantamento, essa rua do convívio, essa rua da sociabilidade, essa rua do terreirizada, e essa outra rua desencantada, né? E essa outra rua adequada à circulação de mercadoria, de corpos domesticados para o trabalho, né? E automóveis. Então, se a gente pelo menos tiver a dimensão da relevância que tem a rua para o nosso processo civilizatório, para a nossa cultura, tudo que há de fundamental na nossa cultura passa, em alguma medida, pela rua. Você pensa na cidade do Rio de Janeiro, que é o meu horizonte mais próximo, né? Eu sou eu e a minha circunstância, como dizia o Ortega y Gasset, mas a civilização carioca, o que o Rio de Janeiro construiu de mais sólido, de mais impactante, de mais bonito, de mais forte, veio da rua, veio da experiência coletiva. Então, me parece que a gente tem que pensar um processo de reocupação da rua que fundamentalmente trabalhe com a ideia da rua como um ponto de encontro de gente, de construção de sociabilidade, de circulação de práticas culturais constantes. Se isso acontecer, ótimo. Eu não sei se vai acontecer assim, eu não sou exatamente um otimista, eu me insiro naqueles que são pessimistas na análise e otimistas na ação, né? A minha análise não costuma ser muito otimista, não, mas eu acho que a gente tem que atuar, eu acho que a gente tem que agir. Né? Eu, de certa maneira, faço isso com a rua, dou aula na rua, eu tenho muito projeto de rua, desde pelo menos 2013 eu tenho projeto na rua, né? De estar na rua, falar sobre a rua, pensar a rua, e é essa dimensão que eu espero que seja fundamental nesse processo de reocupação. Primeiro, a gente toma um porre coletivo, porque vamos admitir, né? É necessário, a gente está precisando disso. E depois eu acho que a gente tem realmente que trazer a noção da rua como um espaço a ser disputado. Vamos disputar a rua, não tem como, né? Vamos usar esse momento para a gente refletir sobre a rua, ler sobre a rua, falar sobre a rua, a experiência civilizatória de estar na rua, de encontrar as pessoas, né? Tomara que esse confinamento, pelo menos, desperte na gente o amor maior pela rua, a percepção de que as ruas estão sob ataque nas grandes cidades, né, para que a gente possa reencantá-las. Né? É reexistência. Resistência não dá mais. A gente tem que reexistir. A gente tem que criar maneiras mais profundas de reconexão mesmo com a rua, com as pessoas e com a própria vida. Aqui uma pergunta sobre preconceito. Faltam só alguns minutinhos, então eu vou responder essa pergunta sobre preconceito para a gente fechar. Luiz, mesmo com tamanha migração africana, nordestina e outros, a gente observa ainda um latente preconceito de raça, religião. Nas comunidades cresce o preconceito à Umbanda ao Candomblé. Como você enxerga esse processo? Quem influencia esse preconceito e tal? Ó, eu vou dizer uma coisa aqui, Bianca. O racismo brasileiro é estrutural, ele é um elemento estruturante da nossa sociedade.
né? Você não consegue pensar o Estado brasileiro, pensar o Brasil sem o racismo que é estrutural. E eu acho que o preconceito contra o candomblé, contra a Umbanda, contra os saberes, né, africanos, indígenas de forma geral, ele é um preconceito que vem ancorado na seguinte perspectiva. O Brasil elaborou um projeto de Estado na transição entre a monarquia e a república que trabalhava com a dimensão do branqueamento racial. O branqueamento no Brasil foi um projeto de Estado. A gente não pode perder essa dimensão. O Estado brasileiro, eu trabalhei com isso, eu estudei isso, tenho texto sobre isso. Há um projeto de branqueamento. E esse projeto de branqueamento, ele operava em duas dimensões. A primeira delas é a dimensão da cor da pele. Então, você tem, por exemplo, políticas de atração de imigrantes europeus no Brasil, em que as pessoas explicitamente diziam que a presença do imigrante europeu, ao longo de gerações, iria limpando, a expressão muito usada por eugenistas era essa, né? A cor da pele do brasileiro. A eugenia no Brasil foi uma política de Estado, né? Mas, além dessa perspectiva de branqueamento racial, há uma perspectiva de branqueamento cultural que é projetada no Brasil. E o que significa isso? É basicamente a tentativa de você apagar da experiência civilizatória brasileira os saberes africanos e indígenas. Isso é muito sério, porque o racismo não opera só no campo da impressão da cor da pele. Ele opera também no campo do simbólico. Então, você pode dizer, por exemplo, né, que não tem nenhum preconceito contra a preta, o preto, o indígena, né? Nenhum preconceito. Tudo bem, não tem problema nenhum. É aquela frase clássica do racismo sórdido e estrutural brasileiro. Eu tenho amigo preto e tal. Mas se, porventura, você considera que os saberes, os modos de vida, as filosofias, as práticas religiosas de africanos e indígenas, por alguma razão, são inferiores ao corte civilizatório europeu, você está operando na dimensão do racismo. Isto é racismo. Então, a rigor, o que eu acho é que eu não gosto nem de falar de intolerância religiosa. Eu acho que existe um racismo religioso, né? E combater esse racismo religioso tem que ser através mesmo de falar, de se expor, de ações públicas da sociedade civil, né? De pensar as comunidades de terreiro como comunidades que têm que se integrar. O candomblé, a umbanda, a toré, o catimbó, o babassuê, tudo, né? Porque nós temos aí um ecossistema de sabenças encantadas. Essa é uma expressão que eu gosto de usar. Há um ecossistema de sabenças encantadas. Estão muito vinculadas aos saberes, às sabedorias, às práticas religiosas, visões de mundo afro-indígenas, redefinidas no Brasil, né? A união, nesse sentido, é crucial e é botar a boca no trombone, é falar sobre isso, é escrever, é trazer isso para o debate da educação. Esse debate tem que ser feito no campo da educação, né? Porque o que há aqui é racismo religioso, não tenho dúvida nenhuma. Isso é racismo religioso. Há um racismo religioso em vigor no Brasil que é exterminador, é epistemicida, ele é destruidor de saberes. E é nessa perspectiva que eu gosto de lidar. Bom, minha gente, está terminando, né? A gente tem uma hora só de transmissão, então eu vou fechar aqui agradecendo a todo mundo, né? As perguntas foram bem pertinentes, deu para a gente levantar algumas questões. Eu continuo fazendo lá no meu Instagram, Luiz Antônio Silva, é só procurar as leituras do Corpo Encantado das Ruas, né? E é isso, vamos ver. Eu acho que não tem uma fórmula para a gente resolver o que vai ser daqui para frente, mas é necessário que a gente se articule, é necessário que a gente esteja junto e é necessário que a gente preserve a nossa sanidade. A saúde física é fundamental, vamos cuidar da sanidade, e o livro, para mim, né? O livro, para mim, a leitura, para mim, isso é um testemunho meu para concluir, né? A leitura, para mim, sempre foi um antídoto poderoso contra a insanidade.
A leitura, na verdade, ela me torna uma pessoa sã. Quando eu estou em desespero, quando a coisa está feia, ler é um caminho que comigo funciona bem. Tomara que funcione com vocês também. Tá bom? Um forte abraço e obrigado pela oportunidade.